A porta bateu com um estrondo que parecia querer dar fim ao mundo inteiro. Helena estava de pé no corredor do prédio, vestida com calça de ficar em casa e um suéter fino, descalça sobre os azulejos frios. Na mão direita, segurava o celular que conseguiu pegar no corredor estreito antes que Marcelo a empurrasse para fora. Na esquerda, nada. Nem chaves, nem dinheiro, nem casaco. Às suas costas, a porta fechada do próprio apartamento. Ao redor, um frio cortante, o típico frio de julho em São Paulo, que imediatamente agarrou seus tornozelos e começou a subir pelas pernas. Ela não chorou. Era estranho não chorar num momento assim, mas em vez de lágrimas, algo fez um clique seco dentro dela, como um relé, e tudo ficou muito silencioso. Helena olhava para a porta e escutava atrás dela a voz da sogra, aquela voz triunfante, quase sufocada de prazer, que em 3 anos ela havia decorado de cor. Vai procurar onde enfiar, vai acabar numa sarjeta, depois uma risada. Marcelo também ria, não muito alto, com um tom um pouco culpado, mas ria. Helena se virou e caminhou até o elevador. Nem sempre fora assim, capaz de sair em silêncio, sem bater portas. Quando pequena, no abrigo de menores em Recife, gritava contra o travesseiro, socava o colchão com os punhos, rasgava cadernos e soltava tudo o que se acumulava durante o dia. As educadoras não lhe davam atenção. Ela ocupava muito espaço. Havia muitas crianças e não tinham tempo nem recursos para atender cada grito individual. Depois aprendeu a não gritar. Não aconteceu de repente, mas gradualmente. Foram anos observando em silêncio como o mundo funcionava ao seu redor. O mundo era simples. Aos que gritavam davam menos porque eram incômodos. Aos que se mantinham serenos davam um pouco mais porque não causavam problemas. Helena escolheu o segundo. Aos 12 anos já sabia olhar para o mais desagradável com o rosto completamente impassível. Essa habilidade depois lhe pregou uma peça ruim. As pessoas confundiam sua tranquilidade com indiferença. Achavam que se não gritasse não doía, e, portanto, podiam continuar lhe fazendo mal. Marcelo também pensou assim. Eles se conheceram por acaso na fila da delegacia, onde Helena tinha ido renovar o RG depois de mudar o endereço. Marcelo estava atrás dela, irritado porque havia esquecido um papel, e começou a reclamar baixinho. Helena se virou e disse calmamente que aquele certificado podia ser baixado ali mesmo no terminal digital, e explicou como fazer. Ele olhou surpreso. Evidentemente não esperava que uma mulher desconhecida na fila o ajudasse em vez de olhar para o outro lado. "Você trabalha aqui?" perguntou ele. "Não, só venho bastante." Ele sorriu. Tinha um sorriso bonito, aberto, um pouco juvenil. Ela gostou. Saíram juntos. Ele a convidou para um café e ela aceitou. Helena tinha então 25 anos. Trabalhava como chefe de produção numa fábrica de bolos industriais e massas congeladas em São Paulo. Era um trabalho estressante, com madrugadas e controles de qualidade constantes, mas a Helena gostava da precisão. Gostava quando tudo seguia um esquema. E naquele trabalho o esquema era tudo. Temperaturas, tempos, ingredientes. Conhecia bem o ofício. Seu chefe a valorizava. Naquela época morava num kitnet alugado na Zona Leste e economizava para comprar a própria casa. Não tinha família, só o abrigo de menores para trás e alguns antigos colegas com quem trocava mensagens de vez em quando. Não reclamava da solidão. Tinha se acostumado a ela como se acostuma a um zumbido crônico, não especialmente doloroso. Marcelo não estava sozinho. Tinha a mãe, Dona Irene, ex-contadora, viúva, que morava no bairro ao lado e que, pelo visto, considerava o filho sua única investimento bem-sucedido na vida. Ele trabalhava como gestor numa empresa de construção. Alugava um apartamento de 2 quartos. Era tranquilo, organizado, sabia escutar. Helena pensou que era uma boa pessoa e talvez em algum momento tenha sido. Namoraram 9 meses. Ele nunca gritava, não era grosseiro. Levava flores sem motivo e lembrava que ela não gostava de cebola na salada. Uma vez, quando ela teve febre, apareceu com remédios e ficou até a noite. Embora tivesse coisas para fazer, Helena pensava, este é um homem que sabe estar ao seu lado. Isso vale muito. Ele a pediu em casamento no dia em que ela completou 26 anos, num restaurante, sem espetáculo. Simplesmente tirou a caixinha do bolso e colocou sobre a mesa. Disse, "Quero que a gente more junto.
Não que você case comigo só por casar. Quero eu, especificamente, que a gente more junto. Foi isso que mais lhe agradou. Ela disse sim. Dona Irene foi inspecioná-la uma semana depois. Helena se preparou. Cozinhou um jantar de 3 pratos, tudo organizado, tudo delicioso. Vestiu-se simples, mas elegante. Recebeu na porta com um sorriso. Dona Irene entrou, passou o olhar pelo apartamento, tirou o casaco e o pendurou num cabide que tirou da própria bolsa, não no suporte. Foi à cozinha, levantou a tampa de uma panela, cheirou, colocou de volta e depois foi à sala olhar as prateleiras de livros. Filhos não tem? Perguntou sem se virar. Não. Querem com o tempo? Sim, com o tempo. Dona Irene repetiu com um tom como se aquela frase fosse um diagnóstico médico. Você é de Recife? Sim. Seus pais estão lá? Não tenho pais. Uma breve pausa. Nenhum. Dona Irene se virou e a olhou longa e detidamente, sem o menor pudor. Abrigo de menores. Sim, ela assentiu sem empatia, simplesmente registrando como uma contadora anota uma cifra na coluna correspondente. Durante o jantar foi educada, mas daquele jeito que se é educado com o pessoal de serviço. Marcelo tentava suavizar, brincava, mudava de assunto. Helena se manteve serena. Quando Dona Irene estava saindo no corredor enquanto vestia o casaco, disse ao filho em voz alta o suficiente para ser ouvida. É trabalhadora, isso é bom. Embora, claro, não tem pedigree. Marcelo riu com aquela mesma risada culpada que Helena ainda não sabia decifrar naquele momento. Depois do casamento, alugaram um apartamento maior. Marcelo insistiu. Disse que queria um espaço familiar desde o começo. Dona Irene ajudou com a entrada e nunca deixou esquecerem. O primeiro ano foi bom. Helena continuava trabalhando e Marcelo também. Nos fins de semana saíam para a Serra da Cantareira. Às vezes recebiam amigos. Dona Irene ia aos domingos. Virou uma tradição que ninguém discutiu. Simplesmente surgiu. Helena cozinhava. Dona Irene comia, fofocava sobre os vizinhos e às vezes ajudava na casa de forma bem ativa, recolocando as coisas onde, segundo ela, deviam estar. Helena calava e se adaptava. No segundo ano surgiu o tema dos filhos. No começo soava inocente, o típico "e para quando?", dos domingos na mesa que Helena recebia com calma. Depois ficou mais insistente. Marcelo começou a falar com cuidado, mas com frequência. Helena não se opôs. Deixaram de usar precauções. Passou 1 mês, 2, meio ano. Nada. No começo não se preocuparam. Os médicos dizem que até 1 ano de tentativas é normal. Esperaram. Mas Dona Irene não sabia esperar. Você já se examinou? Perguntou um dia naquela mesma mesa dominical, com um tom que deixava claro que preparava a pergunta havia tempo e só esperava o momento certo. Ainda não, respondeu Helena. É cedo para se preocupar. Cedo, dona. Irene olhou para o filho. Na sua idade eu já tinha o Marcelo. Helena tinha 27 anos. Finalmente foi fazer exames, não porque tivesse medo, mas porque queria encerrar o assunto. Fez tudo o que mandaram. Os resultados chegaram em 2 semanas. Tudo normal. Absolutamente normal. Nenhuma anomalia. Levou o laudo para casa. Marcelo olhou. Então vamos esperar um pouco mais, disse. Seria lógico você também fazer os exames, disse Helena, para ter o quadro completo. Ele não respondeu de imediato. Depois disse, eu estou saudável. Seria bom saber com certeza. Eu estou saudável, repetiu. E na voz dele havia algo novo. Ainda não era raiva, mas o prelúdio de uma. Aquele assunto não se discutia. Helena guardou o laudo numa gaveta e não tocou mais no tema. Enquanto isso, quando informaram a Dona Irene que os exames de Helena haviam saído perfeitos, pensou um segundo e disse, esses médicos não sabem nada, tem que ir a outro especialista. O segundo médico também não encontrou nada, nem o terceiro. Depois do terceiro, Dona Irene parou de fingir que buscava soluções. Encontrou a culpada. Ocorreu aos poucos, como muda o tempo. Primeiro o céu fica nublado, depois a temperatura cai e só no final começa a chover. Helena via a tempestade se aproximando, mas continuava achando que superaria. Sabia como suportar as coisas. Marcelo também foi mudando lentamente, quase imperceptivelmente. Ria menos das brincadeiras dela. Cada vez se colocava mais do lado da mãe em pequenas discussões e começou a usar a frase minha mãe,
e eu pensamos que, primeiro em bobagens, depois em coisas sérias. Uma vez se surpreendeu falando com ele com cautela, medindo as palavras de antemão como se caminhasse sobre gelo. No terceiro ano de casamento, Dona Irene se mudou para a casa deles. Também não foi uma decisão consensual. Simplesmente um dia apareceu com uma mala enorme e disse que estavam fazendo reformas no prédio dela. As reformas se alongaram meses. Depois resultou que tinha alugado o apartamento temporariamente até os jovens se estabilizarem economicamente. Helena perguntou a Marcelo o que aquilo significava. Ele disse que a mãe queria ajudar. Los, não está nos ajudando, disse Helena com calma. Está morando com a gente. É minha mãe. Entendo, mas esta também é minha casa. Nossa casa, corrigiu ele. E você podia ser um pouco mais gentil com ela. Helena o olhou. Algo naquele olhar deve ter, Lu incomodado. Você sempre olha assim, disse irritado. Como se soubesse tudo melhor que ninguém. Não acho que sei tudo, respondeu ela. Acho que temos um problema que precisa ser resolvido. O problema é que não temos filhos, sussurrou ele. Esse é o problema. O resto é bobagem. Ela não respondeu. Foi à cozinha, colocou água para ferver, preparou um chá e o tomou de pé, olhando pela janela para o pátio paulistano cinzento. Tinha 28 anos. Estava saudável, trabalhava duro, não devia nada a ninguém, e, no entanto, se sentia como uma devedora a quem cobram a conta todos os dias. Foi por essa época, ou um pouco antes de tudo se torcer de vez, que Gabriel Almeida apareceu na vida dela. Aconteceu num evento corporativo. A fábrica onde Helena trabalhava comemorava o aniversário modestamente no refeitório da planta, com um bolo e discursos do diretor. Entre os convidados estava Almeida, dono de uma empresa de logística que transportava as matérias-primas para eles. Tinha ido com um sócio, ficou uns 40 minutos e, quando já ia embora, parou ao lado de Helena porque ela estava de pé junto à janela, olhando para a rua com aquela mesma expressão serena que costumava ter quando por dentro nada estava sereno. Você não está se divertindo, disse ele, não como reprovação, mas como constatação. Estou pensando, respondeu ela. Em que, se não é segredo? Ela o olhou. Era um homem de uns 35 anos, não muito alto, com olhos escuros e atentos, e uma expressão ligeiramente irônica no rosto, não com maldade, mas como se sempre visse algo engraçado no jeito como o mundo funcionava e não pudesse evitar notar. No trabalho, disse ela. Os chefes de produção pensam no trabalho até nas festas. É admirável. Conversaram durante 20 minutos sobre produção, logística e o difícil que era trabalhar com fornecedores que não respeitavam a cadeia de frio. Depois ele lhe deu um cartão. Se tiver problemas com os envios, me ligue direto, não para os comerciais. Ela pegou o cartão e guardou no bolso. Eles se viram mais algumas vezes por motivos de trabalho, em reuniões de contratos. Conversavam com facilidade, como conversam pessoas a quem gosta pensar juntas. Ele não era casado, mas ela sim. Então tudo era completamente profissional e correto. Era simplesmente uma pessoa com quem dava gosto conversar. Isso era raro e Helena valorizava. Um dia, depois de uma reunião longa e difícil, ele ficou a sós com ela no corredor e disse em voz baixa: "Você tem cara de quem está carregando algo muito pesado. Faz tempo que está assim." Ela não respondeu de imediato. "Acontece às vezes", disse. "Olha", fez uma pausa. "Sei que soa um pouco estranho, mas se algum dia precisar de ajuda, não apoio moral nem alguém para conversar, mas ajuda real, me liga. Eu me dedico a resolver problemas." Esboçou um leve sorriso. "Basicamente, esse é o meu trabalho." "Você é logístico", disse ela. "Um logístico é alguém que sabe mover as coisas certas para o lugar certo no momento certo. Isso se aplica a mais coisas que mercadorias." Ela o olhou. Ele não estava brincando. "Obrigada", disse ela. "Você tem meu número", lembrou ele e foi embora. Helena se lembrou daquela conversa em julho enquanto estava descalça no corredor. Até aquele julho ainda faltavam vários meses. O último ano de casamento foi o mais duro. Dona Irene morava com eles de forma permanente. Ocupou o quarto pequeno que Helena usava como escritório e transferiu suas coisas em silêncio enquanto Helena estava trabalhando. Marcelo disse que depois arrumariam. Nunca arrumaram. O tema da infertilidade virou um ruído de fundo constante.
Helena o escutava todos os dias com diferentes entonações, com diferentes níveis de veneno, às vezes direto, às vezes com indiretas. Outras mulheres na sua idade já vão no segundo. Talvez você devesse tomar vitaminas ou coisas naturais. Dizem que ajuda. Vou arrumar uma mulher de verdade para o Marcelo, uma que já tenha filhos, já que você não serve. Helena respondia com evasivas ou não respondia nada. Continuava indo aos médicos. Já não porque acreditasse que encontrariam um problema, mas porque queria ter provas documentais de que tinha razão. Cada laudo médico dizia a mesma coisa. Saudável, guardava todos numa pasta. Marcelo nunca foi ao médico. Aquele tema tinha se fechado hermeticamente desde a primeira vez e Helena não voltou a tocar nele em voz alta. Só pensava que a lógica ditava que era preciso examinar as duas partes, que a negativa de fazer os exames já era em si uma resposta, e que às vezes as pessoas gritam mais alto precisamente quando têm medo de que a verdade não esteja do lado delas. Guardou esses pensamentos. No trabalho ia bem, a fábrica se expandia e a tinham promovido. Agora dirigia todo o departamento de tecnologia alimentar. Tinha 20 pessoas sob seu comando e gostava. Ali podia ser ela mesma. Precisa, exigente, justa. Ali tomava decisões, e ninguém as questionava apelando à autoridade de uma mãe. Em casa se transformava em outra pessoa, menor, mais silenciosa. No começo de julho, Dona Irene organizou o que Helena, no seu foro interno, chamaria de julgamento final. Era uma terça à noite. Marcelo chegou do trabalho mais tarde que o habitual. Helena entendeu depois que tinha feito hora de propósito. Sentaram-se para jantar os três. Helena tinha cozinhado como sempre. Dona Irene mal provou o prato. Estava sentada com as costas retas, esperando. Marcelo largou a colher, pigarreou e disse: "Minha mãe e eu conversamos. Temos que tomar uma decisão." "Que decisão?" perguntou Helena. "Sobre nós, nossa família." Ela o olhou com calma, esperando. "Quero um filho", disse ele. "Sempre quis. É meu direito." "Eu também quero", respondeu Helena. "E eu estou saudável, você sabe." 3 anos, disse ele. 3 anos e nada. O lógico seria: "Eu estou saudável." Deu um soco na mesa com a palma da mão. Não muito forte, mas brusco. "Quantas vezes tenho que repetir, Marcelo?" "Não." Ele se levantou. "Estou cansado dessa conversa. Minha mãe tem razão. Esperamos bastante." "Em que tem razão sua mãe?" perguntou Helena em voz baixa. E então Dona Irene, que até aquele momento se mantivera em silêncio como simples observadora, se permitiu intervir. Falou durante uns 3 minutos com calma, de forma quase metódica. Falou que Helena tinha saído do nada, que as mulheres decentes pariam, que Marcelo merecia uma família de verdade. As palavras se encadeavam, cada uma como um golpe calculado, afiado durante anos. No final soltou a frase-chave: "Sai daqui, morta de fome estéril." Em voz baixa, quase cansada, Helena se levantou. Marcelo disse: "Você quer isso?" Ele não a olhava, olhava para a mesa. "Preciso que você vá embora", disse ele. "Por um tempo." "Por quanto tempo?" Ele não respondeu. Helena assentiu. Foi ao quarto, pegou só o celular, voltou ao corredor e calçou as chinelas de ficar em casa, porque as botas estavam na prateleira de cima e não quis perder tempo esticando o braço. Dona Irene já a seguia, murmurando algo sobre falta de humildade. Helena segurou a maçaneta. Marcelo se aproximou por trás e abriu a porta ele mesmo. Ela saiu, ele fechou. Lá estava ela no corredor, de chinelo, com calça fina e suéter. Julho fazia 4 graus. Sabia porque tinha olhado a previsão de manhã. Do outro lado da porta ouviu uma risada. Pegou o celular, abriu os contatos, desceu até o A. Almeida Gabriel apertou chamar. Ele atendeu no segundo toque. "Almeida", disse, com aquele tom profissional de quem está acostumado a receber ligações a qualquer hora. "Sou Helena Campos, a responsável de produção da fábrica." "Lembro." A voz dela mudou. Ficou mais atenta. "O que aconteceu?" "Me expulsaram de casa", disse ela em pleno julho sem casaco. "Não sei o que fazer." Uma breve pausa. "Onde você está agora?" "No corredor, 5º andar." Deu o endereço. "Espera", disse ele. "Não sai do prédio. Chego em 1 hora." "Você não pode simplesmente me dar um conselho." "Estarei aí em 1 hora", repetiu, e havia algo na voz dele que tornava inútil qualquer objeção. "Aguenta aí." Desligou. Helena baixou o telefone.
Alguém fechou uma porta no andar de cima. No patamar fazia um pouco menos de frio que na rua, mas sentia a corrente. Encostou as costas na parede fria e fechou os olhos um segundo. Depois os abriu. Não, ficar encostada na parede não era o que precisava. Endireitou as costas, guardou o celular no bolso e desceu pelas escadas até o hall de entrada, onde fazia um pouco mais de calor. Ali se aproximou dos escaninhos e ficou de pé ao lado deles, apoiando as mãos no metal. 1 hora sabia esperar. Enquanto estava ali, do elevador saiu uma vizinha do primeiro andar, uma senhora idosa com o carrinho de compras que voltava, pelo visto, do supermercado. A mulher olhou para Helena, olhou o suéter fino, as chinelas e depois seu rosto, que provavelmente refletia algo, embora Helena tentasse manter-lo impassível. "Aconteceu algo, filha?" perguntou a mulher. "Tudo bem", disse Helena. "Tudo bem. Uma não fica assim vestida no hall." A mulher soltou o carrinho e tirou as chaves do bolso. "De qual apartamento você é?" "Do 5º B. Os Campos." A mulher estreitou os olhos. De novo a mãe dele. Helena não respondeu. A senhora sentiu como se o silêncio fosse resposta suficiente. "Vem, sobe para minha casa. Te preparo uma infusão. Não fica aqui parada. Estou esperando alguém. Chega logo." "Então espera dentro." "Anda." A mulher pegou o carrinho e depois se virou. "Me chamo Dona Pilar. 1º andar. Ah, se a coisa ficar feia, bate na porta." Foi embora. Helena a viu desaparecer e pensou no quão estranhas são as pessoas. Uma senhora completamente desconhecida lhe oferece chá e o marido lhe fecha a porta. Depois parou de pensar nisso porque não tinha tempo. Tinha que traçar um plano. Sempre traçava planos. Era sua maneira de não entrar em pânico, de colocar as coisas em seus escaninhos correspondentes, de dar a cada problema seu tamanho e lugar exatos. Vejamos. Não tinha chaves, nem casaco, nem dinheiro. Só o celular. Não tinha para onde ir. Tinha deixado o kitnet da Zona Leste havia muito tempo. Tinha amigas, mas ligar para elas às 23h30 pedindo assim significava envolvê-las numa história que ainda não tinha terminado. Seus documentos estavam no apartamento. Sem o RG, não podia nem reservar um hotel de forma oficial. Por outro lado, seu RG estava com o endereço ali e grande parte daquele apartamento juridicamente também era dela. Essa era uma questão interessante. 3 anos atrás, quando se mudaram, Helena tinha sugerido colocar a financiamento no nome dos dois. Marcelo disse que era burocracia desnecessária. "Somos uma família. Que diferença faz?" Não fizeram separação de bens. Então, no Brasil, por padrão, aplicava-se o regime de comunhão de bens. Embora o apartamento estivesse no nome de Marcelo, a prestação era paga entre os dois. Todo mês saía da conta dela exatamente a mesma quantia que da dele. Lembrava perfeitamente porque mantinha um controle rigoroso dos gastos. Na verdade, os extratos bancários estavam no celular no app do banco. Tirou o telefone, abriu o histórico de transferências. Ali estavam os pagamentos regulares durante 3 anos. O mesmo valor todo mês. Conceito. Prestação do financiamento. Isso significava que havia bens comuns, provas documentais de suas contribuições e, portanto, tinha base legal. Helena fechou o app, guardou o celular, começou a sentir um pouco mais de calor, não pelo prédio, mas porque o plano começava a tomar forma. Não sabia exatamente a que Gabriel se dedicava além de logística. Tinha dito, sei resolver problemas. Possivelmente se referia a contatos, advogados, e isso já era muito. Esperou mais 40 minutos. Então um grande SUV preto com motor muito silencioso estacionou em frente ao prédio. Helena o viu através dos vidros da porta. Dele desceu Almeida. Reconheceu-o imediatamente. Apesar do frio, usava um casaco escuro com a gola levantada. Atrás dele desceu outro homem desconhecido, largo de ombros, com jaqueta. Almeida entrou no hall, a viu junto aos escaninhos e parou. Durante um segundo, limitou-se a olhar as chinelas, o suéter e seu rosto. Você está inteira? Perguntou. Sim. Ele tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. Não perguntou, simplesmente fez. O casaco era grosso e quente, e sob aquele peso Helena sentiu um nó na garganta. Não de vontade de chorar, mas por algo diferente, por aquela sensação de quando se aguenta muito tempo sozinha e de repente alguém está ao seu lado. Me conta, disse ele a caminho. O carro estava quente.
Foi a primeira coisa que Helena sentiu ao sentar no banco de trás. Um calor seco e constante que rapidamente começou a descongelar os dedos dos pés enrijecidos pelas chinelas. Tirou-as, recolheu as pernas e se enrolou no casaco de Almeida. O acompanhante largo de ombros se pôs ao volante em silêncio, sem olhar para trás. Almeida sentou ao lado dela e a olhou daquele jeito que médicos olham. Rápida e profissionalmente, avaliando o estado clínico sem palavras. Mostra as mãos. Ela as estendeu. Ele pegou ambas entre as suas. Apertou um pouco, só para verificar. Os dedos estavam frios, mas não pálidos. Bem, não havia congelamento. Quanto tempo você ficou lá? Uns 40 minutos no hall. Você é esperta, disse ele sem ironia. Para onde vamos? Ela guardou silêncio. Não sei. Meus documentos estão no apartamento. O RG, meus cartões bancários. Não tenho roupa. Se ligasse para qualquer amiga, iria para a casa dela, mas são 23h30 e... Entendi, interrompeu sem julgar. Vamos para minha casa. Tenho onde te hospedar. Ela o olhou. Gabriel, não quero ser um peso. Campos, disse ele, você me ligou exatamente para isso, para eu te ajudar. Estou te ajudando. Não complique. Não havia condescendência nem ares de salvador na voz dele, só aquela eficiência serena que ela tanto valorizava nele. Helena assentiu. Tá bom. O carro arrancou. Ele falou durante o trajeto. Não fez perguntas, simplesmente contou coisas, dando tempo para ela organizar os pensamentos. Faz tempo eu só me dedicava ao transporte. Contava olhando pela janela para as ruas de São Paulo à noite. Depois percebi que as pessoas também são, de certo modo, um problema logístico. Algo se atasca no lugar errado. Tem que resolver, desobstruir o caminho e levá-las ao ponto certo. Há 3 anos abri uma segunda linha de negócio. Chamamos de acompanhamento, assessoria jurídica, apoio em situações complexas, familiares, patrimoniais, de todo tipo. Não é uma agência de detetives, nem um escritório tradicional. Simplesmente somos pessoas que sabem o que fazer quando você não sabe. Por que não me disse isso naquela época? Perguntou ela. Quando? Naquela festa, quando me disse para ligar. Ele sorriu levemente. Ela viu refletido no vidro, porque não queria que me ligasse por trabalho. Queria que me ligasse quando estivesse mal. Helena não soube o que responder, então guardou silêncio. Me conta tudo, disse ele. O apartamento, o marido, o financiamento, tudo o que considerar importante. Estou ouvindo. E ela contou sem lágrimas. Em geral sabia chorar quando precisava, mas pensou. Falou com tom neutro e ordenado. Como alugaram o apartamento, pagavam a prestação metade cada um, que não havia separação de bens, que tudo estava no nome de Marcelo, mas que nos extratos da conta dela apareciam os pagamentos todo mês. Falou do RG, que Dona Irene morava com eles havia mais de 1 ano, dos 3 médicos, e que Marcelo nunca fez os exames. Almeida escutou sem interromper. Só perguntou uma vez. Você tem os extratos no app do banco? Sim, dos 3 anos. Bom, quando terminou, ele guardou silêncio um momento. Vejamos, disse finalmente. O apartamento está no nome do seu marido, mas a prestação era paga com fundos conjuntos, estando casados, sem separação de bens. Segundo o Código Civil, são bens comuns. Você tem direito à metade ou que devolvam as contribuições. Dá para resolver. O RG recuperamos amanhã. Há um procedimento legal quando alguém te impede de acessar sua documentação pessoal. As coisas também vamos tirar, sem montar escândalo. Como sem escândalo? Você vai ver. O carro parou em frente a um grande prédio residencial no centro de São Paulo, em Higienópolis. Não era ostentoso, mas era um bom prédio com porteiro físico. Helena saiu enrolada no casaco de Almeida e de chinelo, e o porteiro da entrada olhou para os pés com surpresa indisfarçada, mas se calou. Evidentemente conhecia Almeida bem o suficiente para não fazer perguntas. O apartamento dele era grande e muito limpo, com aquela limpeza peculiar das casas de gente que trabalha muito e passa pouco tempo nelas. Tudo no lugar, nada supérfluo, móveis de boa qualidade, sem excessos. Na entrada havia sapatos masculinos de diferentes tipos. No cabideiro várias jaquetas. Ali à direita, apontou para o corredor, é o quarto de hóspedes. A cama está limpa. No armário do corredor você vai encontrar alguma roupa. Tem uma irmã que às vezes fica aqui
e deixou algumas coisas, mais ou menos do seu tamanho. O banheiro é no corredor à esquerda. Você tem uma irmã, repetiu Helena. Não era pergunta, só estava fixando a informação. Marina mora em Porto Alegre. Vou ligar para ela amanhã. É advogada muito boa. Ela vai te ajudar com o divórcio e com a partilha de bens. Espera, disse Helena. Você já decidiu tudo isso? Não é pura lógica. Ele tirou a jaqueta e a pendurou. Você precisa de um advogado. Eu tenho uma advogada. O problema tem solução. Isso não significa que eu vou decidir por você. Significa que você vai ter a pessoa adequada ao seu lado. A partir daí você decide. Ela o olhou fixamente. Por que você me ajuda? Ele ficou calado. Foi à cozinha, colocou a chaleira para ferver água e respondeu sem se virar. Porque uma vez não pude ajudar outra pessoa quando precisava. Faz muito tempo. Pausa. Agora tento não deixar passar o momento. Ela não indagou mais. Entendeu que por enquanto não lhe cabia perguntar. Obrigada, disse ela. Vá tomar banho, indicou ele. Entre em calor e depois tome um chá. Ficou sob o chuveiro quente um bom tempo, muito mais que o habitual. Olhava a água correr pelos azulejos e pensava não no que tinha acontecido, mas no que ia acontecer. Essa era sua maior virtude. Raramente ficava presa no porquê. Passava rapidamente ao que fazer. O abrigo de menores em Recife lhe ensinara que podia ter pena de si mesma, mas não mais que 5 minutos, porque ninguém viria ter pena por ela. Resumo. Pela manhã, a advogada Marina, irmã de Almeida, de Porto Alegre, consulta por telefone ou videochamada, RG. Pode-se fazer um boletim de ocorrência na polícia por retenção de documentação. Isso dá base para pedir um comprovante e depois reclamar. Os extratos do banco sobre os pagamentos conjuntos da prestação são a chave. O divórcio é um fato. A partilha de bens vai a julgamento, provavelmente. Mas com esses documentos, há boas perspectivas. No trabalho terá que explicar que faltará um par de dias para resolver assuntos pessoais. Seu chefe é um homem razoável, entenderá. Tinha organizado bem seu departamento, poderiam sobreviver sem ela uns dias. Suas coisas no apartamento. Todas as suas pertences, roupa, livros, sua pasta com documentos, laudos médicos, relatórios, cópias do contrato, faturas. Essa pasta era o primeiro que devia recuperar e o laptop. O resto podia esperar. Desligou a água, pegou uma toalha grande e macia. No armário do quarto de hóspedes havia de fato roupa, um par de camisetas, uma calça de moletom e meias grossas. Vestiu-se, sentiu o calor chegar até os ossos e foi à cozinha. Almeida estava sentado à mesa com uma xícara de café e o telefone. Ao vê-la, apontou a mesa com a cabeça. Havia outra xícara. Chá, disse ele, com mel, se quiser. Sentou-se e segurou a xícara com as 2 mãos. Os dedos já não estavam rígidos. Chamei o Ignácio, disse ele. Quem? Ignácio Silva. Trabalha comigo. Cuida do departamento jurídico da minha empresa. Amanhã às 9 estará aqui. Para Marina vou escrever de manhã e ela entra por videochamada. Entre os dois vão resolver rápido. Helena tomou nota mental. Ignácio Silva. Lembrar. De acordo, disse ela. Mas quero deixar uma coisa clara desde o princípio. Quanto custa isso? Vou te pagar. Não agora, mas vou pagar. Ele a olhou. Você está falando sério? Completamente. Não gosto de dever nada a ninguém. Ele guardou silêncio uns 2 segundos. Tá bom, vamos chegar a um acordo, mas não urge para mim. Sim, replicou ela. Então, quando você se reerguer, ajustamos contas. Confio que você me avise. Ela sentiu. Era o correto. Sem humilhações e sem caridade excessiva. Agradeceu. Fala da sua fábrica, disse ele de repente. Para quê? Porque agora mesmo sua cabeça só funciona numa direção. Você precisa desconectar. Me conta algo do trabalho. Ela o olhou e, surpreendendo a si mesma, esboçou um meio sorriso. É um método psicológico. Funciona, limitou-se a dizer ele. E ela lhe falou da nova linha de massas ultracongeladas que tinham lançado fazia 2 meses, de que o controle da cadeia de frio era uma ciência que muito poucos levavam a sério e das consequências de ignorá-lo. Falou de um subordinado, Nico, que sempre tentava tomar atalhos no controle de qualidade da matéria-prima e sempre levava uma bronca. Contou que o diretor de produção confiava nela porque jamais havia descumprido um prazo de entrega.
Almeida escutava e de vez em quando fazia perguntas reais, não por pura cortesia, sobre volume de produção, fornecedores e planos de expansão. Ela respondia e notava que já falava com fluidez, sem aquela sensação de algodão na cabeça que tinha meia hora antes. Às 1h da madrugada ele disse: "Tá, você precisa dormir. Eu estou bem, Campos, mas você sobreviveu a uma noite muito dura. Amanhã vai ser ainda mais difícil. Durma." Ela não discutiu. Na manhã seguinte acordou antes de todo mundo, por costume, às 5h30. Ficou 1 minuto deitada olhando o teto de um quarto estranho, escutando passar o primeiro caminhão de lixo na rua. Depois se levantou, lavou o rosto, encontrou café na cozinha e preparou ela mesma. Às 9 chegou Ignacio Silva. Era um homem não muito alto, de uns 40 anos, com barba muito cuidada e olhos atentos de alguém acostumado a ler contratos rápido e reter o importante. Apertou a mão de Helena, sentou-se à mesa, tirou um laptop e um caderno. "Me conta tudo em ordem. Comece pela data do casamento." Ela repetiu tudo de forma clara, sem emoções desnecessárias. Ele tomava notas. Na tela do laptop, abriu uma videochamada. Marina Almeida apareceu na imagem. Era uma mulher de uns 35 anos, parecida com o irmão pelos mesmos olhos escuros e atentos, com o cabelo preso num coque. Atrás dela viam-se estantes cheias de livros. Claramente era seu escritório. "Olá, Helena", disse. "Sou Marina. Já mostrou os extratos bancários ao Ignácio? Mostro agora." Helena abriu o app do banco, mostrou o histórico de transferências para a conta comum do financiamento dos últimos anos e virou a tela para a câmera. Marina observou. "Perfeito", disse ao cabo de 1 minuto. "Isso é o que temos. O apartamento foi comprado durante o casamento. Embora esteja no nome dele, por não haver separação de bens prévia, em São Paulo aplica-se o regime de comunhão de bens. O fato de a prestação ter sido paga com transferências periódicas da sua conta demonstra sua contribuição econômica. Vamos precisar desses extratos impressos e carimbados pelo banco. Isso você pode fazer hoje mesmo em qualquer agência." "De acordo." "Segundo, suas coisas pessoais e seus documentos, inclusive o RG, estão no apartamento e te proibiram a entrada. Isso é retenção indevida." Ignacio se dirigiu a Silva, redigiu uma notificação extrajudicial. "Vamos enviar uma notificação extrajudicial ao seu marido, exigindo que te permita acessar suas coisas e documentos num prazo de 24 horas, explicou Marina a Helena. "E apresentaremos um boletim de ocorrência na delegacia. Se não abrir a porta, teremos base para forçar legalmente ou enviar a polícia. Mas normalmente abrem porque entendem que senão a coisa piora." "Com certeza vai abrir", duvidou Helena. "A mãe dele é ex-contadora. Vai entender o que significa um documento oficial de um escritório de advocacia." Marina sorriu um pouco. Consequências legais. Helena pensou que era uma observação muito precisa. A notificação para Marcelo foi enviada naquele mesmo dia, oficial, com aviso de recebimento. Enquanto isso, Helena foi ao banco carimbar os comprovantes de transferências e depois à delegacia para registrar o boletim por retenção de documentação e começar os trâmites para um RG provisório. À tarde tinha 3 coisas nas mãos: os extratos bancários carimbados, um comprovante temporário de identidade e a cópia da notificação enviada a Marcelo. Almeida a esperava junto ao carro e olhou o monte de papéis. "Rápida, você sabe trabalhar", respondeu ela. "Me consta." Ele pegou os documentos e os folheou. "Amanhã esperamos a resposta do seu marido. Se for um homem razoável, abre a porta. Se não, passamos ao próximo nível. Você acha que ele é razoável?" "Acho que a mãe dele é", disse Almeida. Com isso basta. Resultou que tinha razão. Na manhã seguinte, Marcelo ligou para o número de Ignacio Silva. Helena o tinha colocado na notificação como seu representante legal. A conversa foi curta. Marcelo disse que estava disposto a chegar a um acordo e que Helena podia passar para pegar suas coisas no sábado. "Sábado", repetiu Helena quando Ignacio contou a ligação. "Está ganhando tempo", disse Ignacio com tranquilidade. "Amanhã às 16 vou com você", acrescentou Almeida sem tirar os olhos da tela do computador. Helena ia dizer que podia se virar sozinha, mas se calou. Por suposto que podia, mas aquela era uma daquelas situações em que fazer sozinha custava um pouco mais que fazer com apoio. Chegaram às 16.
Helena, Almeida e Ignacio Silva, os três frente à porta do 5º B. Abriu Marcelo. Não tinha o aspecto que Helena esperava. Não parecia irritado, mas desorientado, como se em 48 horas algo em seus cálculos internos tivesse falhado e o resultado não fosse o esperado. Atrás dele, no corredor, estava Dona Irene. Olhou além de Helena, diretamente para Almeida, e naquele olhar havia uma mistura de ódio e reconhecimento que pôs Helena em alerta. Almeida, pronunciou Dona Irene. Não era pergunta, era constatação. Dona Irene, disse ele com um tom monótono. Helena o olhou. Vocês se conhecem de ouvir falar, respondeu Almeida. Explico depois. Ignacio deu um passo à frente e tomou as rédeas da situação. Viemos recolher os efeitos pessoais e a documentação de Dona Helena Campos, RG, cartões, roupa, livros e o laptop é o mínimo indispensável. Hoje não vamos reclamar sobre a partilha dos bens comuns. Esse é um procedimento à parte. Marcelo se afastou em silêncio. Helena entrou no apartamento. Não olhou para os lados. Não pensou que tinha vivido ali 3 anos. Foi direto ao quarto, abriu as gavetas e colocou o necessário nas bolsas que Ignacio tivera o acerto de levar consigo. O RG estava no lugar, na gaveta superior da mesinha de cabeceira, onde sempre guardava. A pasta com os documentos também estava ali no armário. O laptop na escrivaninha. De roupa só pegou o básico, o que cabia nas 2 bolsas. O resto podia esperar. Dos livros, só um par, os mais importantes. Todo o processo durou 20 minutos. Quando saiu ao corredor com as bolsas, Marcelo estava encostado na parede, olhando-a como se olha algo que já se perdeu, mas que ainda não se assimilou. Helena, disse ele. Ela parou e o olhou. Eu não pensei que ia acabar assim, murmurou. Minha mãe dizia que você ia embora sozinha. E o que não faria, Marcelo? Interrompeu ela com calma. Não precisa. Só quero dizer que eu não. Não precisa, repetiu. Tudo o que tivermos que dizer um ao outro, vamos dizer através dos advogados. É o mais sensato. Ele se calou. Dona Irene estava de pé na porta da cozinha olhando para o chão. Helena pegou as bolsas e saiu. No elevador reinava o silêncio. Ignacio levava uma bolsa, Almeida a outra. Helena ia no meio olhando os números dos andares. Você disse que se conheciam de ouvir falar? Perguntou a Almeida. Sim. Como? Almeida fez uma pausa. As portas se abriram e saíram ao hall. Ignacio, com muito tato, acelerou o passo e saiu primeiro para a rua. Há 3 anos, quando me apresentaram à fábrica, disse Almeida, pedi relatório sobre você, não por puro fofoque. Estávamos negociando um contrato de longo prazo e sempre investigo meus sócios comerciais, inclusive o entorno. Dona Irene foi chefe de contabilidade numa pequena empresa que acabou liquidada por dívidas milionárias. Vários credores suspeitavam que tinha desviado fundos para contas em paraísos fiscais, mas não conseguiram provar nos tribunais. Eu me inteirei, e ela, pelo visto, sabia que alguns estávamos a par. Helena parou em seco. Você sabia o tempo todo com quem eu vivia? Sabia que sua sogra era uma pessoa conflituosa e com um passado sombrio. Olhou-a fixamente. Não sabia que as coisas iam acabar assim. Se soubesse, teria te ligado antes. Ela assimilou a informação. Por que não me disse naquela época? Porque eram suspeitas financeiras, não provas sólidas, e porque você estava casada e não tinha me perguntado. Ela assentiu lentamente. Era uma lógica contra a qual não se podia discutir. Tá bom, disse ela. Então você sabe com quem estamos lidando. Sei, disse ele. Por isso Ignacio vai te acompanhar a todas as reuniões, e por isso vamos fazer tudo pela via legal e com documentos, não com apertos de mão. Saíram à rua. O ar de julho bateu no rosto. Seco, limpo. Depois do ambiente viciado do hall, Helena parou um segundo e respirou profundamente. Tinha vivido naquele apartamento 3 anos. 3 anos aguentando tanto que nem tinha percebido como tinha ido se encolhendo. E agora estava na rua com 2 bolsas de esporte, o comprovante do RG no bolso e 3 extratos bancários carimbados, e se sentia muito maior que fazia 3 anos. Vamos, disse Almeida. Vamos, assentiu ela. Os dias seguintes foram intensos. Marina Almeida levava o processo de divórcio à distância e Ignacio Silva operava no terreno em São Paulo. Trabalhavam como um relógio suíço.
Helena assinava papéis, dava explicações, respondia perguntas. O juiz, na primeira audiência prévia, viu os comprovantes das transferências e a ausência de pacto antenupcial e disse taxativamente: "Vamos admitir para a tramitação da partilha de bens comuns." Era um ótimo sinal. Marcelo compareceu com seu próprio advogado, um rapaz jovem e um pouco nervoso. Dona Irene não se apresentou no fórum, embora Helena a esperasse. O advogado de Marcelo tentou impugnar as transferências do financiamento, alegando que Helena simplesmente estava devolvendo um empréstimo pessoal ao marido. Ignacio colocou sobre a mesa do juiz o histórico bancário completo de 3 anos e perguntou com calma em que parte daqueles movimentos aparecia refletido o suposto empréstimo. O advogado emudeceu. No trabalho, Helena pediu um par de dias de assuntos particulares. Seu chefe, seu Santiago, um homem mais velho e de poucas palavras, escutou sua breve explicação, problemas pessoais durante uns dias, e só disse: "O Nico já estragou um controle de amostras de fermentos sem você, então volta o quanto antes." Essa era sua maneira de dizer: "Te precisamos." Helena continuava morando na casa de Almeida, no quarto de hóspedes, com uma prateleira própria no banheiro e sua própria xícara na cozinha, que ele tinha separado do resto da louça no segundo dia. Era um detalhe mínimo, mas ela notou. Às noites, às vezes, conversavam na cozinha tomando chá, café, conforme a hora. Falavam de tudo, do trabalho dele, as 3 ramificações da empresa: logística, assessoria jurídica e, como ele dizia, solução de situações difíceis. Do trabalho dela, de livros. Na estante dele tinha encontrado aquele livro que ela havia mencionado de passagem na festa da empresa. Ela não lembrava, mas ele sim. Às vezes ficavam em silêncio, simplesmente sentados, enquanto cada um lia o seu. Era uma tranquilidade absoluta. Ela não analisava a fundo, só registrava. No 9º dia, Marina ligou. "Helena", disse, "tenho 2 notícias para você, uma boa e uma curiosa. Começa pela boa. Marcelo aceitou um acordo extrajudicial. Vai assinar um acordo regulador no qual se compromete a te pagar uma compensação econômica equivalente à soma de todas as parcelas do financiamento que você pagou, mais a metade da valorização do apartamento. É o justo por lei. Ele fica com o apartamento, mas te deposita o dinheiro. É muito mais rápido e limpo que ir a julgamento. Por que aceitou tão rápido?" "Aí vai a notícia curiosa", disse Marina. Ignacio solicitou o contrato de financiamento original. Resulta que Dona Irene figurava como avalista dessa operação. Alguém deve ter explicado ao seu marido que se chegássemos a um julgamento contencioso com uma auditoria financeira das contas dele e da mãe, poderiam vir à tona coisas que não convêm a ninguém. Helena pensou no que Almeida havia contado sobre a empresa falida. "Entendido", disse ela. "De quanto dinheiro estamos falando? Te mando o detalhamento hoje mesmo. É dinheiro real. Helena, te dá de sobra para a entrada da sua própria casa." Helena fechou os olhos um segundo. Sua própria casa, pela primeira vez na vida. "De acordo", disse. "Quando assinamos?" "Em 3 dias estarei aí pessoalmente." Helena guardou o celular, foi à cozinha onde Almeida estava digitando no laptop. Ele levantou a vista. "Marina?" "Sim. Marcelo aceita o acordo fora dos tribunais." Almeida assentiu sem espanto, sem triunfalismo. Simplesmente assentiu como um homem que esperava exatamente aquele resultado. "Bom", disse ele. "Bom", repetiu ela. Ficaram em silêncio. "Gabriel", disse ela, "diga." "Obrigada. E não são só palavras. Sei perfeitamente o que você fez." Ele a olhou nos olhos. "Você fez", corrigiu ele. "Eu só desobstruí o caminho. Andar por ele você já sabe fazer sozinha." Ela não discutiu, embora pudesse ter feito no lugar dele. Colocou água para ferver enquanto esperava ferver. Ficou olhando pela janela para a rua. Julho estava terminando. A garoa que tinha caído dias antes já derretia nas bordas das calçadas, escurecida pela poluição, e o ar era diferente. Já não cortava como uma semana atrás. Tinha um toque quase primaveril, ainda indeciso, mas real. Pensava que em 3 dias assinaria o acordo, que teria uma quantia de dinheiro real documentada, ganha honestamente à base de 3 anos, pagando parcelas do banco. Pensava que buscaria um apartamento, não para alugar, mas para comprar, seu enfim, que voltaria ao trabalho com Nico e suas gambiarras,
com seu Santiago e sua silenciosa exigência, com seu departamento que tinha levantado com as próprias mãos em 2 anos. No que menos pensava era no divórcio, não porque não fosse importante, mas porque já não doía. Era simplesmente um trâmite burocrático que havia que passar. Algo dentro dela a tinha soltado em silêncio, sem dramatismos, da mesma maneira que se solta algo que se sustentava por pura inércia e não porque precisasse de verdade. A chaleira apitou. Ela serviu a água nas 2 xícaras, a dele e a dela, e colocou a xícara sobre a mesa. Ele levantou a vista do computador, olhou a xícara, depois para ela. "Você sabe como tomo o café?" perguntou ele. "Puro, sem açúcar", disse ela. "Sou muito observadora. É de formação profissional." Ele soltou uma gargalhada, não muito ruidosa, mas genuína. "Senta", disse ele. "Me fala desse tal Nico." E ela sentou e contou. Marina chegou a São Paulo na quinta antes do prometido. Não em 3 dias, mas em 2. Ligou de manhã, disse que tinha aberto um espaço na agenda e que não fazia sentido atrasar. Helena agradeceu. Não gostava de atrasar as coisas. Marina Almeida resultou ser exatamente como Helena a tinha imaginado pela voz. Centrada, rápida e de ir direto ao ponto. Era baixinha, usava um casaco cinza de corte clássico e uma pasta de couro debaixo do braço. Entrou no apartamento do irmão, deu a mão a Helena de igual para igual. Jogou o casaco no cabideiro e foi direto à cozinha desdobrar os papéis. Marcelo confirmou a reunião. Disse sem se virar. "Vai com o advogado dele. Ignacio vem conosco. Nos vemos na cartório às 14h. Virou-se para Helena. "Você leu o rascunho que te enviei?" "Li." "Alguma dúvida?" "Uma." Helena apontou um parágrafo no papel. "Aqui diz, num prazo máximo de 6 meses. Quero que sejam 3. Marina olhou o papel e depois para Helena. "Vamos tentar", disse. "O advogado dele vai colocar empecilhos, mas nossa posição é inexpugnável." Fez uma breve pausa. "Gabriel me disse que você sabe manter o tipo sob pressão." Me descreveu em grandes traços. Marina esboçou um meio sorriso, o primeiro de toda a manhã. Na verdade, ele fala muito pouco, mas quando fala acerta em cheio. Helena não respondeu. Guardou o papel na pasta e se serviu café. Marina tomou puro. Como o irmão, Helena registrou automaticamente. Repassaram mais uma vez os detalhes do acordo regulador. Marina explicou com clareza e sem floreios o que Helena receberia, em que prazo, que penalidades haveria se descumprissem os tempos, e que ferramentas de pressão legal teríamos se Marcelo tentasse atrasar. Helena escutava e fazia perguntas curtas e precisas. Marina respondia igual. Almeida, enquanto isso, estava no escritório. A porta estava entreaberta e às vezes se ouvia sua voz. Estava ao telefone. Não foi ao cartório. Antes de sair para atender uma ligação, simplesmente disse: "Ignacio vai com você. Marina vai com você. Vocês conseguem?" Não era indiferença. Helena conhecia a diferença. O cartório ficava num prédio senhorial no bairro de Jardins, com tetos altos e paredes forradas de madeira escura, um daqueles lugares onde o próprio ambiente impõe seriedade. Helena, Marina e Ignacio chegaram 5 minutos antes. Marcelo e o advogado pontuais. Marcelo tinha mau aspecto, não agressivo nem irritado, simplesmente se via abatido, com olheiras escuras, mais magro. Helena o olhou e percebeu que não sentia nada absolutamente, nem pena, nem alegria maliciosa. Era só uma pessoa com quem tinha que assinar uns papéis. Dona Irene não apareceu. Foi uma decisão inteligente da parte dela. Helena mentalmente reconheceu. As negociações duraram quase 1 hora. O advogado de Marcelo efetivamente tentou brigar pelos 6 meses. Marina colocou sobre a mesa um cálculo técnico sem acrescentar mais comentários. Demonstrava que, dado o valor de mercado atual do imóvel em São Paulo e as contribuições comprovadas de Helena, um juiz poderia conceder não só uma compensação, mas o proindiviso do apartamento, ou seja, um percentual de propriedade real sobre a casa. O advogado olhou a folha, olhou Marcelo. Marcelo olhou para a mesa. 3 meses. A tabeliã elevou a público o acordo. Helena foi a última a assinar. Com pulso firme pegou sua cópia autenticada e a colocou na pasta. No hall de entrada do cartório, enquanto colocavam os casacos, Marcelo ficou ao lado dela junto ao guarda-chuva. Esteve 1 segundo calado e depois disse em voz baixa:
Eu não acreditei que minha mãe ia chegar tão longe. Eu pensava que ela só, que você ia ceder, que a gente se ajeitaria. Helena abotoou o casaco. Marcelo disse, você ficou 3 anos olhando como ela fazia. Foi cúmplice de tudo. Isso também é escolher. Ele não respondeu. Ela saiu à rua. Fazia frio, mas diferente, já sem aquele fio cortante de julho que rasga a pele. Agosto começava a abrir caminho lentamente, com preguiça, mas começava. A garoa suja das calçadas derretia, formando poças com uma fina camada de gelo. Marina pegou um táxi para ir à estação. Tinha o voo de volta a Porto Alegre aquela mesma tarde. Despediu-se de Helena na porta do cartório. Se algo der errado com os pagamentos, me escreve imediatamente, disse. Não espera se resolver sozinho. Vou te escrever. Perfeito. Marina fez uma pausa de 1 segundo e acrescentou com um olhar direto e sem o menor pingo de doçura. Gabriel faz muito tempo que não prepara o café matinal para ninguém, para você saber. Subiu no táxi antes que Helena pudesse responder. Ignacio a levou de carro até a casa de Almeida e se despediu no hall. Deu a mão e disse que os papéis do divórcio já estavam no fórum. A sentença definitiva sairia em aproximadamente 1 mês. Ele avisaria. Helena subiu no elevador, tocou a campainha. Não lhe tinham dado chaves próprias, nem ela havia pedido. Almeida abriu e a olhou. 3 meses, disse ela. Ele assentiu. Entra. Esquentei a sopa. À noite ligou para seu Santiago e disse que na segunda voltava ao trabalho. E o Nico? O Nico aprontou de novo. E temos um lote inteiro de fermento que perdeu o frio. Está retido. Com você vamos resolver mais rápido. Perfeito. Segunda às 8 estou aí. Guardou o celular. Fora escurecia rápido, ainda com ritmo de inverno. Almeida estava lavando a louça. Ela estava sentada à mesa da cozinha olhando sua xícara com o logo do número 1, que ele nunca lavava logo depois do café da manhã, mas sempre deixava para a noite. Um pequeno detalhe que tinha notado em suas pouco mais de 2 semanas ali. Pensou que naquela casa se sentia bem, não no sentido de confortável, mas no sentido de no seu lugar, como se por fim tivesse recuperado seu espaço vital, sem que a presença de outros a esmagasse. Por enquanto, não se permitia aprofundar mais nesse pensamento. Volto ao trabalho na segunda, disse ela. Me parece bom, respondeu ele sem se virar. Gabriel, sim, preciso buscar apartamento. Quero começar a ver opções esta mesma semana. Ele fechou a torneira, pegou um pano e secou as mãos. Virou-se. Você tem algum requisito especial? Meu. Nada de aluguel. Com o acordo me dá para a entrada e a prestação. Marina confirmou. Fora da zona centro. Não gosto do burburinho. Perto do metrô ou do trem, porque por enquanto não tenho carro e nada de térreo. Ele a escutou com atenção. Tem um conhecido que trabalha numa imobiliária, disse ele. Vou pedir para ele te buscar algo, não como corretor, simplesmente que olhe na base de dados e te diga o que tem no mercado real. Agradeço muito. Feito. Helena se levantou para se servir água e nesse instante ele disse em voz baixa, quase ao ar. Não te parece duro pensar em morar sozinha depois de tudo o que passou? Ela parou junto à pia e pensou. Eu sempre vivi sozinha, respondeu, mesmo estando casada. Ele não disse nada, mas ela percebeu que tinha entendido exatamente a que se referia. 3 dias depois ligou o conhecido de Almeida, Pablo, um corretor enérgico que pelo visto não sabia falar de espaço sob nenhuma circunstância. Tenho 3 opções, soltou de supetão. As 3 encaixam no seu perfil. Quando vamos ver? Sábado, disse Helena. Genial. Te mando os endereços por WhatsApp. Visitaram os apartamentos no sábado. Os 4. Helena, Almeida, Pablo e, como já era costume, Ignacio Silva, a quem Almeida tinha arrastado para que revisasse a papelada dos imóveis. Ignacio não reclamou. O primeiro apartamento não lhe agradou nada. Dava para um poço de luz interior muito estreito, não entrava nada de sol e no inverno teria que viver com as luzes acesas o dia todo. Helena ficou 2 minutos e disse a Pablo, não. O segundo era melhor. Um 4º andar numa zona nova de grandes janelas e uma estação de metrô a 100m, mas havia um cheiro estranho na casa. Não era de sujeira, mas um cheiro alheio que Helena não conseguia identificar. Caminhou pelos cômodos pensando, poderia me acostumar, e depois pensou, para que vou começar me acostumando a algo que não me convence desde o princípio?
Já fiquei 3 anos me acostumando a coisas. Não, disse. Vamos ao terceiro, respondeu Pablo sem se abalar. O terceiro estava num prédio de 5 andares dos anos 60, num bairro tranquilo de São Paulo, perto de um parquinho e com um metrô na esquina. Era um terceiro andar de esquina com 2 janelas grandes na sala. A luz que entrava era fantástica, ampla, limpa, sem prédios em frente que a bloqueassem. Helena entrou e parou no centro da sala. Disse, olha bem antes de decidir, aconselhou Almeida. Olhou melhor. Banheiro, cozinha, varanda envidraçada com vista para o parque. Os tetos eram um pouco baixos, mas não era dramático. Os canos eram antigos, mas Ignacio os revisou. Verificou no cartório e com o condomínio que tinham sido renovados. O condomínio funcionava bem, segundo Pablo. Fico com sentenciou Helena. Ignacio revisou toda a matrícula e as cargas em 2 dias. Estava limpo. Assinaram o sinal muito rápido. Marcelo já tinha depositado a primeira parte do dinheiro na conta dela, então a entrada estava coberta. Assinaram o financiamento. No final da semana, Helena recebeu as chaves uma sexta à tarde. Estava na porta do seu novo apartamento, vazio, cheirando a tinta fresca e um pouco a madeira velha, e olhou as chaves que tinha na palma da mão. Entrou, foi à sala e se aproximou da janela. O parque estava escuro. Os postes brilhavam com luz alaranjada. Num banco junto à entrada, uma senhora idosa estava sentada com seu cachorro. Uma tarde qualquer, um bairro qualquer, era exatamente o que precisava. Atrás dela, no umbral, estava Almeida. Tinha-a acompanhado para pegar as chaves. Mantinha-se em silêncio, sem atrapalhar. Está bom, disse ela. Está bom, assentiu ele. Fechou a porta do apartamento e desceram. Na rua parou e olhou para cima. O céu estava limpo. O primeiro céu verdadeiramente claro de agosto em São Paulo, já não cinza, mas de um azul escuro profundo, quase sem nuvens. Obrigada por vir, disse ela. Queria ver o que você escolhia, respondeu ele. E bem, um apartamento de esquina com vista para o parque, sorriu levemente. Era de esperar. Por quê? Porque você viveu a vida toda trancada entre paredes dos outros. Precisava de espaço e luz. Era evidente. Se você presta atenção, ela o olhou nos olhos. Você presta atenção há muito tempo, disse ela. Sim, reconheceu ele. Bastante tempo. Voltou à fábrica na segunda, como prometeu, às 8 da manhã, no mesmo ritmo de sempre. Nico a recebeu com cara de se sentir culpado, mas tentando disfarçar. Está tudo controlado, assegurou. Mostra os registros, disse ela. Ficou 40 minutos revisando os relatórios. Depois explicou a Nico de forma serena e minuciosa o que tinha feito errado, por que não se podiam alterar os processos térmicos e o que aconteceria da próxima vez que tentasse agilizar os controles de entrada. Nico escutou com a atitude de quem sabe que mereceu. Seu Santiago a chamou ao escritório ao meio-dia. Você voltou, disse. Voltei. Tudo resolvido. Ele fez uma pausa. A pausa típica antes de dizer o que realmente importava. Se precisar de mais dias, avisa com tempo e ajeitamos. Essa era sua forma de agir. Não fazer perguntas indiscretas, não oferecer compaixão barata, simplesmente deixar claro que tinha seu posto garantido. Obrigada, seu Santiago. Volto ao meu posto. E seguiu trabalhando. E aquilo era bom, familiar, previsível, regido por sua própria lógica e seu próprio ritmo. Ali tudo obedecia a normas que ela dominava. Temperaturas, tempos, componentes químicos. Ali ela decidia e se responsabilizava. Ali era plenamente ela mesma. Às noites voltava para a casa de Almeida, já que seu próprio apartamento ainda estava vazio. Pablo estava ajudando a buscar alguns móveis básicos. Jantavam, conversavam ou ficavam em silêncio, cada um no seu. Uma vez ela trouxe do trabalho uma revista técnica sobre processos industriais alimentares e ele tirou da estante aquele livro que ela tinha mencionado anos atrás. Ela percebeu que ele tinha lembrado e comprado de propósito para ela. Não disse nada, simplesmente pegou o livro e o levou para o quarto. Ainda resistia a analisar tudo aquilo, embora cada vez custasse mais não fazê-lo. Uma tarde, voltando do trabalho a pé, às vezes descia um par de estações de metrô antes para caminhar e arejar. Passou em frente ao antigo prédio. Não foi de propósito, simplesmente era o caminho mais curto. Tinha feito aquele percurso durante 3 anos e o corpo ainda não tinha se desacostumado. Parou em frente ao hall.
Dona Pilar saía naquele momento com o mesmo carrinho de compras e o mesmo casaco de sempre. Viu Helena e parou. "É você?" disse sem perguntas. "Só uma confirmação." "Sou eu", ratificou Helena, viva e coleando. "Me alegro." Dona Pilar apoiou o carrinho no degrau e a olhou de cima a baixo. "Pensei em você. Como você está?" "Mas bem de verdade, não de cortesia." "Bem de verdade." "Arrumei os papéis. Comprei um apartamento só para mim. No trabalho tudo vai ótimo." "Me alegro, filha." Dona Pilar fez uma pausa. Eles se mudaram os dois. Faz 3 dias vieram os da mudança. Helena levantou a vista para as janelas do quinto B. Estavam escuras, sem cortinas. "Entendo", disse ela. "Não te dá pena?" "Nenhuma." "Bem feito." Dona Pilar pegou o carrinho. "Você vai passar algum dia?" "Ainda estou no primeiro. Vou passar, prometo." "Seguro." Despediram-se. Helena seguiu caminhando pensando que tinha vivido naquele prédio 3 anos, que tinha saído de lá de madrugada de chinelo sem casaco e que mal tinha lembranças que salvar daquele lugar. Só Dona Pilar, uma vizinha idosa que naquela noite pôs a cabeça para fora e disse: "Se a coisa ficar feia, bate na porta." A gente assim sim recordaria. Às 2 semanas e meia de reincorporação à fábrica, acordou um domingo de manhã, com uma sensação que não soube identificar de imediato. Algo no corpo ia mal. Não era dor nem mal-estar extremo, mas era diferente. Ficou deitada, escutando o próprio corpo. Levantou-se, lavou o rosto, bebeu água. A sensação continuava. Lembrou que fazia dias tomava café de manhã sentindo náuseas. Tinha culpado o quão forte estava e tinha pedido a Almeida que fizesse mais suave. Ele fez, mas não serviu de nada. Ficou de pé no banheiro olhando seu reflexo. Não era impossível. Teria descartado no instante, se não fosse por um detalhe. 3 médicos tinham dito que ela estava perfeitamente, e se tudo estava perfeito, em teoria, tudo era possível. Saiu do banheiro, vestiu-se e disse a Almeida que tinha que sair para um recado. Ele assentiu e não perguntou que recado. Caminhou até a farmácia de plantão, a 10 minutos dali, comprou um teste de gravidez, guardou no bolso do casaco e voltou. Almeida estava lendo o jornal na cozinha. Já tinha terminado seu café. "Vou para o meu quarto", disse ela. Trancou-se no banheiro. Sentou na borda da banheira e segurou o teste de plástico com as 2 mãos. 2 linhas. Olhou durante muito tempo, mais do necessário, porque o resultado não mudava nem ia mudar. 2 linhas claras sobre o fundo branco, sem margem de erro. Dentro dela começaram a acontecer várias coisas ao mesmo tempo. Algo muito parecido ao medo, não pânico, mas um temor silencioso como uma pergunta sem resposta, e algo mais que demorou a identificar, mas que finalmente reconheceu. Era a alegria. Tinha tanto tempo sem senti-la que não a tinha reconhecido, e um desconcerto absoluto, visceral, sem tentar ocultar. 3 anos. 3 anos convencendo-a de que era estéril. Os especialistas juravam que ela estava bem. Marcelo nunca fez o exame de fertilidade. Ela sempre tinha contemplado a hipótese de que o problema fosse dele, mas via como uma teoria abstrata, não como algo que precisasse demonstrar. Já não lhe importava demonstrar nada. Segurou o teste um pouco mais, deixou sobre a pia, levantou-se, jogou água fria no rosto e se olhou no espelho como tentando verificar se continuava sendo ela mesma. Era. Pegou o teste, embrulhou num pedaço de papel higiênico e colocou no bolso do roupão. Abriu a porta do banheiro. Almeida estava no corredor. Não estava espionando. Simplesmente ia à cozinha. Olharam-se e pela expressão que ela tinha, ele ficou petrificado. "Helena, você está bem?" Ela tomou um segundo. "Tenho que te dizer algo", disse por fim. "Vamos para a cozinha." Sentaram-se à mesa. Não havia café. Só o sol matinal já de agosto entrando pela janela e iluminando o mármore. Ela colocou o pedacinho de papel embrulhado sobre a mesa entre os dois. "Estou grávida", soltou de uma vez. Ele olhou para ela. Não para o papel, para ela. Helena seguiu falando com tom neutro porque não sabia fazer de outra maneira. "Entendo que é inesperado. Sei que não falamos de nada parecido. Durante 3 anos me machucaram dizendo que eu não podia ter filhos, embora os exames dissessem o contrário. Simplesmente tinha me acostumado à ideia de que era impossível para mim. Não caiu." Ele continuava olhando. Seu rosto começou a mudar.
mas não rápido, mas devagar, como quando amanhece. Como você está? Perguntou por fim. Não sei, admitiu ela sinceramente. Um pouco assustada, mas também sinto algo bom, muito diferente do que não estou acostumada. Ele assentiu lentamente. Gabriel, prosseguiu ela, não te peço nada. Eu posso sair adiante sozinha. Só tinha que te dizer porque é seu direito saber. Ele se levantou, caminhou até a janela, olhou para a rua durante uns 10 segundos de costas para ela e depois se virou. Helena, começou ele, vou te fazer uma pergunta e quero que me responda com total sinceridade. Não o que você acha que é correto, mas a verdade. Estou ouvindo. Você quer que eu esteja ao seu lado. E não me refiro como o cara que te ajuda a resolver problemas legais. Ao seu lado como parceiro, como homem. Ela ficou olhando. Sim, respondeu ela. Mas não sei se é o correto. Faz menos de um mês que me expulsaram de casa. Mal tenho meu próprio apartamento pronto. Vou ter um filho com quem você não contava. Tudo isso eu sei, atalhou ele. Essa não é a pergunta. Silêncio. Sim, repetiu ela. Ele voltou à mesa, sentou em frente a ela e pegou sua mão, igual àquela primeira madrugada no carro, quando verificou se tinha os dedos congelados, mas desta vez simplesmente assegurou. Então me escuta, disse. Todo o resto, os apartamentos, os fóruns, as compras, são só problemas logísticos. Eu sei resolver problemas. Você sabe resolver problemas. Os dois sabemos. Mas quero que fique claro isto. Não estou ao seu lado por sentido do dever, nem porque as coisas saíram assim. Estou com você porque quero estar com você. Faz muito tempo que quero, mas você estava casada e respeitei meu lugar. Ela o olhou. Você ficou 3 anos calado. Quase 3, precisou ele. E naquela pequena correção havia algo tão vivo, tão pouco profissional, que ela sentiu de repente como aquela mola interna que levava meses em tensão se soltava. Você poderia ter dito antes, sussurrou ela. Você estava casada, repetiu ele. Não era meu terreno. E agora? Agora está sentada à minha mesa na minha cozinha, disse com tranquilidade. Você é uma mulher livre. Vai ter um filho e eu quero estar aí em todo o processo se você me deixar. Helena baixou o olhar para as mãos entrelaçadas sobre a mesa, a mão grande dele cobrindo a dela, que fazia 3 semanas estava roxa pelo frio e agora desprendia calor. Pensou no abrigo de menores em Recife nos domingos, em como tinha aprendido a não esperar nada de ninguém para evitar se decepcionar. Nos seus 3 anos de casamento, onde lhe recordavam diariamente que era uma morta de fome e uma estéril enquanto ela calava e algo ia murchando por dentro. E pensou naquela noite de julho colada aos escaninhos do hall, digitando um número de telefone, e em como o homem a quem tinha ligado tinha cruzado São Paulo para tirar, lá dali. Tá bom, disse ela. Vamos fazer isso. A manhã seguinte começou como de costume. Ele preparou o café. Ela tentou tomá-lo e não conseguiu. Ele, sem dizer palavra, colocou um copo de água na frente e levou o café. Era exatamente a reação que ela precisava. Você tem que ir ao médico, lembrou. Sei. Vou ligar hoje para pedir consulta. Posso te levar. Posso ir sozinha. O posto de saúde fica ao lado do trabalho. Ele não insistiu. E isso também era exatamente o que precisava. Pediu consulta na unidade de saúde para a enfermeira obstetra. Deram hora para 2 dias. Depois passou aqueles 2 dias processando sua nova realidade, sem comentar em voz alta. Almeida não a pressionou nem fez perguntas desnecessárias. Às tardes tudo seguia igual. Jantavam, conversavam ou ficavam em silêncio lendo. Mas aquela normalidade tinha um matiz distinto. Havia uma certeza não verbalizada flutuando entre os dois. Uma noite Helena se surpreendeu a si mesma olhando para ele, pensando, ele não vai mudar. Não no sentido de que fosse incapaz de evoluir, mas em que o que ela estava vendo naquele momento era sua verdadeira essência, sem camadas, sem papéis falsos, sem uma face B que descobriria 3 anos mais tarde. Tinha convivido durante 3 anos com alguém que resultou ser um perfeito desconhecido. Agora sabia olhar muito melhor. A ginecologista do SUS era uma mulher madura, pragmática, com olhos cansados e mãos muito experientes. Chamava-se doutora Helena Ruiz. Examinou-a, mandou análises, preencheu o histórico clínico digital e depois olhou para Helena por cima dos óculos. Umas 6 semanas. A gravidez progride com total normalidade. Alguma dúvida? Tenho uma, disse Helena,
Passei 3 anos sem conseguir engravidar. Me fizeram todo tipo de exames na rede privada e na pública, e tudo saía bem, mas meu marido jamais quis fazer um espermograma. A doutora Helena Ruiz fez uma pausa e largou a caneta. É um cenário clássico, disse sem espanto, em tom puramente informativo. A mulher se submete a todos os calvários médicos, sai com resultados ótimos e ainda assim carrega a culpa. A infertilidade masculina só se diagnostica se busca, se o homem se nega a fazer. O resultado é simplesmente ausência de dados, o que socialmente costuma ser tergiversado como melhor convém, sobretudo se ele se nega a enfrentar a realidade. Ele se negava, confirmou Helena. Acontece muito. A doutora pegou a caneta. Você continua com seu marido? Não. Estamos em plenos trâmites de divórcio. Entendido. A doutora digitou algo no computador. Te dou alta no protocolo de acompanhamento. Nos vemos em 2 semanas para os resultados das análises. Peça a hora no balcão de saída. Helena saiu da consulta e parou no corredor. Ao seu redor havia mulheres grávidas, algumas no último trimestre. Umas digitavam no celular, outras conversavam em voz baixa. Um posto de saúde normal, num dia normal. Ficou parada pensando no quão absurdamente simples era tudo. 3 anos. 3 anos escutando a palavra estéril como se fosse uma condenação, um defeito de fábrica, uma mancha que definia seu valor como ser humano. E a resposta era ridiculamente fácil. Ambos deviam fazer os exames. Um se negou por puro pânico. E durante 3 anos, o pânico de um estranho tinha se transformado na culpa dela. Não sentiu nem raiva, nem amargura. Só uma calma rotunda e definitiva, como quando se fecha um livro que se deveria ter terminado de ler muito antes. Página virada. Fim da história. Não havia necessidade de reler. Tirou o celular e escreveu um WhatsApp para Almeida. 6 semanas. Tudo perfeito. Ele respondeu no minuto. Genial. Não precisava de mais palavras. Bastava-lhe isso. Programou a mudança para seu próprio apartamento para o sábado seguinte. Não tinha muitos trastes. 2 bolsas de esporte que tinha resgatado da antiga casa, o laptop, sua pasta com documentos e uns quantos livros. O resto, cama, sofá, eletrodomésticos. Compraria pouco a pouco, sem pressa. Almeida apareceu com seu SUV e com Ignácio, que pelo visto tinha se convertido no supervisor logístico oficial de todos os deslocamentos de Helena por São Paulo. Posso subir sozinha, protestou Helena. As caixas pesam, rebateu Ignácio. Não pesam tanto. Helena sentenciou Almeida. Já estamos aqui, deixa. Não quis discutir. Seu novo apartamento cheirava a tinta e a piso recém-lustrado. A luz da manhã inundava a sala através das 2 grandes janelas. Da janela da pequena cozinha se via o parque, as árvores ainda peladas, os bancos de madeira e os primeiros brotos verdes aparecendo no gramado. Colocou as bolsas no meio da sala vazia e deu uma olhada. O apartamento vazio. Não o de um locador, não o do marido, nenhum onde tivesse que pedir permissão para pregar um prego na parede. Seu, com todas as da lei. Ignácio subiu a última caixa, se despediu rapidamente e foi embora com a discrição que o caracterizava. Almeida ficou. Quer que te ajude a arrumar? Não, faço eu. Preciso fazer sozinha. Ele entendeu na primeira. Vou embora. Então pegou a jaqueta, mas parou na porta. Helena, me avisa se precisar de qualquer coisa. Não era pergunta, era uma ordem amistosa. Vou avisar, prometeu ela. Ele foi. Ela fechou a porta com chave e ficou sozinha no apartamento. Durante os primeiros 5 minutos, se dedicou exclusivamente a escutar o silêncio. Não o silêncio pesado e opressivo da solidão forçada, mas outro muito distinto. O silêncio que te envolve quando, por fim, estás exatamente onde deveria estar. Depois começou a colocar suas coisas. Os livros na soleira da janela à espera de comprar estantes, sua pasta na gaveta da mesa bem visível, o laptop na mesa da cozinha, porque sempre tinha tido a mania de trabalhar na cozinha. De uma das bolsas tirou a revista técnica sobre produção industrial que tinha levado para a casa de Almeida e a deixou junto ao computador. Num armário da cozinha, encontrou uma xícara que os antigos donos tinham esquecido. Lavou com esponja, colocou no escorredor e pôs a chaleira para ferver. Enquanto a água fervia, ficou olhando pela janela para o parque. As árvores seguiam nuas, mas as gemas já despontavam.
Agosto dava seus últimos suspiros. Setembro batia à porta. O apito da chaleira soou. Preparou um chá. Pegou aquela xícara alheia, a única da casa, e pensou que no dia seguinte iria comprar uma xícara própria. E de passagem compraria outra mais. Por via das dúvidas. 3 semanas depois, Ignacio Silva ligou para informá-la de que o juiz tinha emitido a sentença definitiva de divórcio. Tudo é oficial já, disse. Obrigada, Ignacio. Um prazer, respondeu ele. E após uma pequena pausa, abandonando seu tom jurídico, acrescentou: Você se manteve inteira, dona Helena. Meus respeitos. Ela desligou o telefone e olhou pela janela. O parque tinha mudado. Os galhos estavam cheios de folhas e o ar que entrava ao abrir a janela já cheirava a primavera paulistana. Helena Campos. Outra vez só Campos, sem sobrenomes de casada. Colocou água para ferver. Via-se frequentemente com Almeida. Ele ia visitá-la no apartamento ou combinavam jantar pelo centro ou simplesmente falavam por telefone. Fluiu de maneira natural, sem forçar a máquina. Um dia, ele lhe levou um abajur de pé, alegando que o canto da sala estava muito escuro à noite. Ela aceitou o presente, ligou. Sim, dava muito mais luz. Uma tarde de setembro, ele apareceu pela casa dela ao sair do escritório. Estavam sentados na cozinha e ela mostrou a primeira ultrassonografia, um papel impresso em branco e preto, onde custava distinguir nada se não se tivesse formação médica. Ele olhou durante um longo rato. É isso aqui, indicou ela com o dedo. Ele ficou olhando a mancha, deixou o papel sobre a mesa e cravou os olhos nela. Você não tem medo? Perguntou. Tenho medo, admitiu ela sinceramente, mas é um medo lógico, dos que não há que tentar reprimir. Ele assentiu. Quero estar aí, disse, no parto, se você me deixar. Ela guardou silêncio um instante, não porque tivesse dúvidas, mas para encontrar as palavras exatas. Quero que você esteja, disse. No trabalho começaram a notar em maio. Não ocultava, mas tampouco tinha enviado um comunicado informativo. Foi caindo por seu próprio peso. Nico, quando percebeu, começou a tratá-la com um cuidado extremo, olhando como se fosse feita de cristal da Boêmia. Helena o levou à parte e esclareceu que não entrava em seus planos se tornar frágil e que a revisão da cadeia de frio continuava sendo responsabilidade dele com ou sem gravidez. Seu Santiago a chamou ao escritório, não para dar os parabéns, isso não ia com seu estilo, mas para dizer: quando você pegar a licença maternidade, vamos precisar de alguém que te cubra. Você tem alguém em mente? Tenho, disse Helena. Vou treinando. Perfeito. Fez uma pausa. Ah, e parabéns. Obrigada, seu Santiago. Ele assentiu e abriu uma pasta de relatórios. A reunião tinha concluído. Helena saiu do escritório e se pegou a si mesma sorrindo. Em junho, quando a barriga já era totalmente evidente, ligou para Dona Pilar, tal como havia prometido. Combinaram numa cafeteria na Zona Leste, perto do antigo prédio. Tomaram um chá e conversaram. Dona Pilar a olhava de cima a baixo com a mesma atenção daquela noite no hall. Você está estupenda, sentenciou a idosa. Outra pessoa diferente, assentiu Helena. Isso é bom. Quando a gente muda para melhor, nota-se a léguas. Dona Pilar mexeu o açúcar do chá. Sozinha, não? Um novo. Sim, bom homem. Helena pensou uns segundos. Um bom homem, assegurou Dona Pilar. Assentiu com a cabeça com aquele mesmo movimento afirmativo, tomando nota mental dos fatos. Pois muito bem, concluiu. Aquele verão recebeu uma ligação de Marina. Uma ligação puramente de cortesia, não por trabalho. A essas alturas, já não tinham nenhum trâmite legal pendente. Como você está? Perguntou a advogada. Muito bem, já estou enorme. Suponho que Gabriel te contou. Pausa do outro lado da linha. Está radiante, confessou Marina, embora ele nunca admita em voz alta. Por quê? Porque o cabeamento interno dele é assim. Você já deve ter percebido. Percebi. Sei, riu Helena. Pois me alegro muito, respondeu Marina, soltando aquela risada seca e direta tão similar à do irmão. A menina nasceu no final de agosto, cumprindo as semanas de gestação ao pé da letra e sem complicações de nenhum tipo. Uma menina saudável. Durante os primeiros minutos, Helena a observou fixamente com um único pensamento martelando na cabeça. Aqui está. Isto é o que durante 3 anos juraram que jamais ocorreria. Aqui está. Quente, viva, minha.
A enfermeira obstetra Lourdes, uma mulher corpulenta com mãos firmes e transmitindo muita paz, disse: "Você fez genial, garota." Aguentou como uma campeã. Helena pensou que aquela frase poderia servir como o resumo perfeito do último ano da sua vida. Almeida estava esperando no corredor. Cumpriu. Quando as enfermeiras o deixaram passar, levantou-se da cadeira e a olhou. Helena compreendeu que ele tinha passado muito mais medo do que aparentava. No rosto dele assomava algo inédito para ela. Não era descontrole, mas se parecia, só que muito mais terno. "Tudo saiu bem", disse ela. "Ouvi o choro", confessou ele sorrindo de lado. "É pequenininha, pesa ainda um montão e tem uns pulmões de aço. Parece com você?" "Ainda é cedo. Já vamos ver." Ele pegou sua mão e a segurou com força. À sua maneira. Estavam no quarto do hospital público sob a luz fluorescente dos tubos do teto, numa cena que não tinha nada de cinematográfica ou romântica, e Helena pensava que assim era exatamente como deviam ser as coisas reais, sem artifícios baratos. No outono foram morar juntos, não porque tocasse por convenção social, mas porque era o passo lógico que ambos levavam adiando sem motivo aparente. Helena não vendeu seu apartamento em São Paulo. Colocou para alugar. Com aquela mensalidade pagava sua própria prestação. Era uma jogada maestra e perfeitamente quadrada a nível financeiro. Muito logística, como diria o próprio Almeida. Não fizeram nenhum casamento por todo o alto. Apresentaram os papéis no cartório e se casaram no civil uma quarta de manhã, numa pequena sala do registro civil, com a única presença de Ignácio Silva e de Marina, que viajou de avião desde Porto Alegre a propósito para o evento. Marina justificou sua presença dizendo: "Eu nunca choro em casamentos alheios, mas este não conta como alheio." Após sair do cartório, foram todos comer um prato feito num restaurante normal e corrente, sem brindes eternos nem frutos do mar a mais. Ignácio ergueu sua taça de vinho, brindou pela gente que sabe resolver problemas. Marina apostilou: "E pelos que sabem pedir ajuda a tempo." Helena concluiu que era o melhor brinde que tinha escutado na vida. A menina puseram Sofia. O nome se decidiu sozinho. Uma tarde Helena a tinha nos braços meio dormida. Almeida estava ao lado olhando-as. E Helena soltou de repente: "Sofia." E ele respondeu: "Sim." Não houve mais debate. Sofia resultou ter muitíssimo caráter desde a primeira semana de vida. Tinha uma opinião muito férrea sobre a que hora queria comer, a que hora dormir e a que hora exigia ser passeada nos braços, e informava ao mundo de seus horários à base de berros antológicos. Almeida a observava com admiração absoluta. "Saiu a você", dizia Helena. "Devo tomar como um elogio?" perguntava. "Totalmente. Os primeiros meses foram exaustivos, como mandam os cânones." Helena dormia mal. Sofia reclamava atenção nas horas mais intempestivas da madrugada. Numa ocasião às 4 da manhã, Helena estava sentada na cozinha com o bebê nos braços, rodeada de silêncio sepulcral, pensando: "Estou destruída, simplesmente arrebentada e é normal, e já vai passar." Nessas madrugadas, Almeida às vezes aparecia em silêncio, pegava Sofia, a levava para a sala, voltava aos 20 minutos ele sozinho. Helena não perguntava como se arranjava para acalmá-la, simplesmente agradecia na alma. Uma noite, quando Sofia tinha pouco mais de um mês, e por fim tinha caído rendida após uma sessão de choro particularmente intensa, Helena ficou olhando. Almeida sentou na cadeira ao lado. "No que você pensa?" perguntou ele. "No que ela não sabe absolutamente nada de nós", sussurrou Helena. "Nem abrigo de menores em Recife, nem do meu ex-marido, nem daquela noite jogada num hall com frio. Para ela isto é simplesmente mamãe, papai e sua casa." "Já está." Ele calou um momento. "Isso é muito bom", disse finalmente. "Sim, deu-lhe razão. É o melhor do mundo." No final de outubro, quando Sofia já tinha 2 meses, Helena passeava com o carrinho pelo parque, o mesmo parque que via da janela do seu antigo apartamento de solteira, agora seu bairro definitivo. Fazia uma tarde plúmbea, mas inusualmente quente para o outono paulistano. As folhas secas tapizavam os caminhos de asfalto. Num banco do passeio principal havia uma mulher sentada. Helena a viu de longe e a reconheceu antes mesmo de parar para pensar se queria cruzar. A mulher com ela era Dona Irene. Tinha envelhecido, não de maneira dramática, mas sim com aquele envelhecimento murcho e particular da gente, a quem a vida não saiu como tinha planejado.
Estava sentada segurando a coleira de um cachorrinho pequeno, com a vista cravada na brita. Helena reduziu a marcha. Dona Irene levantou a vista, olhou para Helena e depois baixou o olhar para o carrinho de bebê. No rosto dela passaram em milésimos de segundo várias emoções que Helena preferiu não dissecar. Sustentaram o olhar durante uns 5 segundos. Helena assentiu com a cabeça. Um assentimento seco, cortês, sem rancor nem simpatia. Simplesmente te vi. Você me viu e seguimos nossos caminhos. Dona Irene não devolveu o gesto, desviou o olhar. Helena passou de largo sem se virar. Seguiu empurrando o carrinho pelo passeio central, refletindo sobre o fato de que aquela senhora tinha sido o buraco negro da sua existência durante 3 anos e que agora se tinha reduzido ao que era, uma senhora idosa num banco de um parque passeando um cachorrinho, e que nisso também radicava uma espécie de justiça poética, não a que se exige aos gritos num tribunal, mas a que se impõe por desgaste. Sofia se remexeu entre as mantinhas do carrinho e abriu seus olhos negros e observadores com aquele gesto tão seu que Helena já decifrava à perfeição. Acordei e exijo saber que diabos acontece ao meu redor. Helena se inclinou sobre o capazo. Tudo vai bem, assegurou. Só estamos dando um passeio. Sofia a escrutinou durante um segundo e voltou a fechar os olhinhos. Helena sorriu e seguiu caminhando. Uma noite escura de novembro, quando Sofia por fim tinha se dignado a dormir após longas negociações e a chuva de outono repicava contra os vidros, deixando a casa imersa num calor reconfortante, Helena estava sentada à mesa da cozinha. Não pensava em nada em concreto. Deixava voar a mente como se faz quando por fim reina o silêncio e não há que sair correndo para nenhum lugar. Pensava em como se estrutura a vida, em que há peças do quebra-cabeça que só se consegue encaixar a posteriori. Pensou no abrigo de acolhida em Recife, em como aos 12 anos aprendeu a construir uma armadura de pedra no rosto para que ninguém lhe fizesse mal. Como aquela couraça lhe serviu para a acender na fábrica, mas quase a destruiu em casa. Em como passou 3 anos fingindo indiferença quando deveria ter dado um soco na mesa e gritado: "Basta já, não consinto isto." Pensou naquela madrugada de julho nos pés descalços sobre os azulejos gelados de um hall, naquele 4% de bateria no celular e em como aquele instante que lhe pareceu o fim da sua existência foi na realidade o quilômetro zero, só que ainda não sabia. Pensou em Gabriel Almeida, em que aquele homem levava quase 3 anos vendo-a desde um prisma que nem ela mesma conhecia. Não a viu como a mulher nem como a chefe de produção de massas congeladas, nem como a órfã do abrigo de menores. Viu-a simplesmente como um ser humano e detectou nela algo que ela tinha esquecido completamente durante seu 2º ano de casamento. A chuva arrepiou contra o vidro. No quarto ao lado, Sofia respirava placidamente. Almeida entrou na cozinha, serviu um copo de água da torneira e a olhou. "Você não consegue dormir?" Estava pensando. "Em quê?" "No final as coisas encaixaram bem", disse ela. "Só estou fazendo um inventário mental para não esquecer." Ele aproximou uma cadeira e sentou ao lado com aquele silêncio dele que não angustiava absolutamente. "Você faz isso com frequência?" "Não. Antes nunca fazia. Agora sim." "E por que agora sim?" Ela tomou um segundo para responder porque antes não tinha tempo ou simplesmente não tinha nada bom que inventariar. Cravou seus olhos nele. "Agora sim tenho." Ele não respondeu com palavras. Foi à bancada, encheu outro copo de água e o colocou na frente dela. Chovia em São Paulo. Sofia dormia no quarto contigo. A xícara com o número 1 brilhava limpa no escorredor. Agora ele a lavava logo depois de usar. Ela tinha notado e, sem dizer nada, simplesmente tinha registrado. Pequenos detalhes logísticos. Helena levava a vida toda fixando-se nos pequenos detalhes. Pegou seu copo de vidro, deu um gole de água fria e olhou o reflexo dos dois na janela negra da cozinha. 2 silhuetas frente a frente e a chuva escorrendo. E então pensou numa palavra. Uma palavra que nunca tinha sentido como própria, que no abrigo de menores significava aquilo que outras crianças têm, que durante seu casamento tinha se convertido numa prisão opressiva e que levava meses sem se atrever a pronunciar por medo de que voltasse a fazer um espejismo. Ali estava, sentada na cozinha de um apartamento onde viviam ela, Almeida e Sofia, escutando chover e sentindo por fim aquilo. Lar. Obrigada por escutar até o final. Se a história pareceu interessante,
Inscrevam-se no canal e deem like para não perderem novos vídeos.